Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nossa escola bíblica dominical. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos falar um pouco a respeito do versículo 21 ao versículo 28. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para nós começarmos a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, como é de costume nosso aos domingos, a nossa EBD. Diz assim a palavra do Senhor, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 21. Nós estamos estudando a primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé, eles cumpriram a missão, ou estão cumprindo a missão que foi dada a eles. O Espírito Santo os separou, eles estavam na igreja de Antioquia para cumprir essa missão, sair em viagem missionária, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas. Muitas pessoas se converteram, como nós já vimos. Eles passaram por muitas tribulações, muitas lutas, perseguições, foram confrontados muitas vezes. Vimos também que era uma característica do apóstolo Paulo chegar na região, na cidade, já procurar uma sinagoga. Então, vimos coxo sendo curado, vimos muita coisa. Mas, como todo missionário, ele é enviado pelo Espírito Santo, separado, para cumprir a viagem missionária. Como todo missionário, ele também retorna à sua igreja de origem, não é? Ou seja, a igreja da qual ele fazia parte antes de ser enviado, para trazer o relatório. Ou seja, cumprida a missão, o missionário ele retorna trazendo todo o testemunho de tudo que ele viveu, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou na viagem missionária. E nós vamos ver isso aqui. Mas é interessante a gente ressaltar que, ainda que os missionários tenham seguido viagem, passando por regiões, no retorno eles também não deixam de ser missionários. Então, aonde eles passarem, por onde eles andarem, eles vão continuar pregando a palavra, porque o missionário é aquele que prega a palavra por onde passa, por onde anda. E ainda que ele já tenha estado em determinada cidade, ele sempre encontra uma oportunidade de pregar a palavra. Veja, então, capítulo 14, Atos dos Apóstolos, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Eles pregaram as boas novas naquela cidade, ou seja, em Icônio, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, ou seja, por onde eles já tinham passado, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Veja que esses dois missionários, eles passaram por algumas regiões, como Listra, como Icônio, partiram de Antioquia. Enfim, eles pregaram o evangelho, anunciaram as boas novas, pessoas se converteram, enfrentaram dificuldades, foram perseguidos, e tendo cumprido a missão, agora eles retornam à sua igreja e fazem um caminho de volta. Ou seja, isso nos mostra que esses dois homens, eles não eram só missionários, mas eles eram pastores, preocupados não só com a pregação da palavra,
mas com o zelo, com o cuidado dos novos convertidos. Veja o que diz o versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Amados, não basta apenas pregar o Evangelho, não basta apenas passar por determinada região e anunciar as boas novas. As pessoas que se convertem nessas regiões, elas precisam ser cuidadas, acompanhadas. À medida em que elas creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas precisam de um acompanhamento. Elas precisam de alguém que possa conduzi-las na fé, no crescimento do conhecimento da verdade. Esses homens, eles pregaram, anunciaram, as pessoas se converteram, mas eles também mostraram um cuidado, um zelo com esses novos convertidos dessas regiões. Quando eles retornam fortalecendo e encorajando os novos discípulos. Ser crente não é fácil, amados. Ser crente é enfrentar lutas, dificuldades, e nós vamos ver isso nesse texto. Vimos o apóstolo Paulo enfrentando grandes dificuldades com Barnabé, sendo confrontado muitas vezes, sendo perseguidos. Satanás levantando pessoas, tentando fazer com que esses homens se calassem. Mas eles estavam dispostos a pregar a palavra de Deus. E por onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho da verdade, a palavra da verdade. Eles anunciavam as boas novas. Tendo eles anunciado, agora chegou a hora de cuidar, de zelar pelos novos convertidos, sabendo que esses também passarão por lutas, por dificuldades. E eles precisam ser encorajados e fortalecidos. Encorajados a permanecerem na fé, a não retroagirem, a não desistirem da caminhada. Essa também é uma função do missionário. Vemos aqui dois missionários que têm todo o zelo pelos novos convertidos. Veja, na segunda parte do versículo 22, diz assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E é isso que eles estavam dizendo aos novos discípulos. Bem diferente do que é pregado hoje. Parece que hoje o evangelho que é pregado é um evangelho que não oferece dificuldade, que não fala de lutas, que não fala de perseguições, que não fala de momentos difíceis, de angústias, de sofrimento. É bem diferente do que esses homens estão ensinando para esses novos discípulos, novos convertidos, pessoas novas na fé, deixando bem claro que a vida do crente é uma vida de batalha, é uma vida de luta, é uma vida de dificuldade. Não é fácil você pregar a verdade num mundo de mentira. Sabemos que o mundo jaz no maligno e que ele é o mentiroso, o pai da mentira. Sabemos que muitas pessoas são enganadas, mas quando nós pregamos a verdade, pessoas se convertem, pessoas são salvas, são libertas, são curadas. Mas essas pessoas são novas na fé e elas vão permanecer na mesma região, ou elas vão enfrentar dificuldades na região onde elas vão permanecer. As pessoas vão persegui-las, as pessoas vão confrontá-las, as pessoas vão questioná-las na sua fé, e há necessidade de que essas pessoas que passaram por lá, fundando igreja, pregando o evangelho, que geraram filhos na fé, fortaleçam os seus filhos, encorajam os seus filhos na fé a continuarem a caminhada. Grandes são as lutas daqueles que se convertem. Não é fácil, é bem difícil. Mas que bom exemplo o apóstolo Paulo e Barnabé, eles nos dão, nos mostrando que é importante fundar igreja, é importante converter pessoas, mas também é importante fazer com que elas permaneçam firmes na caminhada, que elas sejam exortadas a permanecerem firmes na caminhada, que elas sejam fortalecidas, que uma vez que elas se converteram, elas precisam crescer no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus. Versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbítero em cada igreja. Amados, a preocupação desses homens
é fazer com que eles tenham uma liderança. Cada igreja tem a sua liderança. Cada igreja tenha um pastor ou um presbítero, alguém que vá cuidar da igreja, que vai continuar provendo o alimento, que vai continuar trazendo uma palavra que fortaleça a igreja, que vai continuar norteando essas pessoas na fé. Agora, novos convertidos, eles precisam ser cuidados, acompanhados, alimentados com a palavra de Deus. E Paulo e Barnabé, eles mostram essa preocupação, sabendo que as tribulações virão. Eles vão separar pessoas através da oração e do jejum para serem líderes nas igrejas, as quais eles fundaram. E quando falamos de igreja, aqui não estamos falando de templo, nós estamos falando de assembleia de pessoas. Nós estamos falando da igreja que somos nós, as pessoas que se converteram. Nós não falamos de estrutura, de tijolo ou de construção de uma casa. É bem possível que eles pudessem ter um local para se reunir, certo? Mas aqui estamos falando das pessoas. A preocupação de Paulo e Barnabé era com as pessoas, que essas pessoas crescessem no conhecimento da verdade, que elas fossem fortalecidas, que elas tivessem um alicerce sólido na fé que elas tinham abraçado. E por isso, então, eles vão designar presbítero. E a cada igreja que fundaram, ou seja, em cada lugar, em cada região por onde passaram e pregaram o evangelho, as pessoas que se converteram, que permaneceram nesses lugares, elas vão enfrentar dificuldades, mas elas precisam continuar caminhando na fé. E elas precisam de pessoas levantadas por Deus, através de oração, através de jejum, pessoas que vão norteá-las nessa fé. Veja, versículo 24. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Amados, nesse caminho de volta, um missionário não deixa de ser missionário. Ele continua pregando, ele continua anunciando as boas novas, ele continua preparado para enfrentar as dificuldades, as batalhas que vão vir, ele continua anunciando para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. É interessante pensar que eles fizeram o caminho de volta, passando pelas cidades por onde eles haviam passado, e nessas cidades eles foram perseguidos. Nessas cidades houve um momento em que eles precisaram fugir, eles precisaram sair da cidade, porque queriam maltratá-los, porque queriam matá-los, porque queriam condená-los, porque queriam fazer com que a voz do Senhor, que era pregada ou anunciada, a palavra de Deus que era anunciada através desses homens, fosse cerceada, fosse calada. Mas o missionário é um homem destemido, ele é um homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por onde ele vai, por onde ele passa, ele sabe que ele está na direção do Espírito, ele sabe que a capacitação dele vem do alto, que não há poder nele porque ele é um homem comum, mas o Espírito Santo de Deus o direciona, o conduz, o capacita, o protege, o livra do mal. E o missionário ele precisa ser destemido, ele precisa enfrentar as dificuldades. E nós vemos aqui Paulo e Barnabé voltando por algumas cidades por onde eles tiveram grande dificuldade e foram perseguidos, passaram por grandes lutas. E é interessante a gente ressaltar isso. Versículo 26. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Amados, que bom é quando a gente recebe de Deus uma missão e completa. Primeiro, precisamos lembrar que esses homens, eles foram separados pelo Espírito Santo, foram enviados pelo Espírito Santo, capacitados, conduzidos pelo Espírito Santo. Trilharam um caminho que não foi escolhido a esmo. Houve uma estratégia nessa viagem missionária. E mesmo assim eles enfrentaram batalhas, mesmo assim eles enfrentaram lutas. Não é fácil você pregar a verdade num mundo cheio de mentira.
Pessoas ganham com a mentira, Satanás ganha com o mundo cego. Mas cada vez que um homem de Deus resolve pregar a palavra, anunciar a verdade, a venda dos olhos cai. As pessoas começam a pensar e a refletir naquilo que está sendo dito. E o próprio Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, levando elas ao conhecimento da verdade. Mas Satanás não quer perder as pessoas que ele aprisiona. Ele não quer perder as pessoas que ele tem como instrumento. Ele quer que o mundo viva na mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas aonde a verdade chega, a mentira é dissipada. Não há poder maior do que o poder de Deus. E esses homens, eles foram conduzidos, guiados pelo próprio Senhor, homens cheios de poder. Não o poder deles, mas o poder de Deus que operava através deles. Por isso vimos cura, por isso vimos libertação, por isso nós vimos pessoas que eram aprisionadas por Satanás sendo libertas. Uma campanha de missões, ela deve ter como capitão, comandante o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que participa de uma missão, ele deve entender que ele não está indo por meios próprios, mas está indo submisso à vontade do Espírito Santo de Deus. Esses homens foram enviados pelo Espírito Santo. E porque eles foram enviados e pregaram a palavra, pessoas foram salvas. Como precisamos de homens e mulheres destemidos, homens e mulheres que não abram mão de pregar a palavra, homens e mulheres que não se preocupem com as tribulações que virão, mas com as vidas que se perderão, que não ouvindo a palavra de Deus não terão a oportunidade de se arrepender e de confessar Cristo como Senhor e Salvador. Precisamos também entender que missionário não é aquele que vai para longe. Missionário é aquele que prega a palavra de Deus, por onde passa. Muitas vezes a gente sai de casa para trabalhar, pega o ônibus, está sentado ali ao lado de uma pessoa e talvez ali esteja a oportunidade de pregar a palavra de Deus a essa pessoa que está passando por lutas, por dificuldades. Você é um missionário pregando a palavra de Deus no ônibus, no trem, no metrô, no seu trabalho, no seu bairro, no seu prédio, por onde você passar. Entenda isso. Você precisa pregar a palavra de Deus. Você precisa anunciar as boas novas. Nós precisamos anunciar as boas novas, amados. Porque é ouvindo a palavra que as pessoas têm a oportunidade de crer, a oportunidade de confessar Cristo como Senhor e Salvador e encontrar a verdade e a salvação que só há em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 13. Capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Eu vou ler mais uma vez, amados. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Veja que o texto bíblico, em Efésios capítulo 1, versículo 13, começa dizendo: quando vocês ouviram e creram. Amados, se essa viagem missionária não tivesse acontecido, essas pessoas desses diversos lugares por onde os missionários passaram, elas não teriam se convertido. Porque para ouvir e crer, é necessário que alguém pregue, é necessário que alguém anuncie, é necessário que alguém proclame. Quem tem que fazer isso é a igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor, ela é uma igreja de missionários. Nós, por onde passarmos, anunciando a palavra da verdade, pessoas vão ouvir, pessoas podem crer, e assim elas podem receber do Senhor a salvação.
esses homens, Paulo e Barnabé, pregando a palavra de Deus, viram a manifestação do poder de Deus na vida dessas pessoas. Também viram como a verdade confronta a mentira, como a mentira ela não suporta a verdade. Viram também pessoas cegas, que permaneceram cegas. Amados, se nós não pregarmos a verdade, muitos que necessitam ouvir para crer, não crerão. A igreja tem essa missão nas mãos. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nessa missão enquanto igreja. Que possamos pregar, anunciar a qualquer tempo e hora, olhando para o próximo e desejando para o próximo aquilo que nós recebemos pela graça, a salvação que há em Cristo. Veja, versículo 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. É mais uma função do missionário. O missionário, ele cumpre o seu trajeto, cumprindo a missão que Deus deu não ao missionário, mas a toda a igreja, proclamando e anunciando a palavra de Deus. E ele vai vivendo experiências com o Espírito Santo de Deus. Ele vai vendo a manifestação do poder de Deus. E ele vai guardando isso para quando ele cumprir a missão, tendo passado pelos lugares que ele deveria de passar, quando ele voltar à igreja dele de origem, ele possa relatar tudo o que o Senhor operou através da vida dele e na vida das pessoas que ouviram a palavra da verdade. E é isso que Paulo e Barnabé fizeram. Voltaram e relataram à igreja, mostrando à igreja que Deus é Deus de poder, que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus de misericórdia, que aonde a palavra de Deus passa, ela nunca volta vazia, que há sempre um coração sedento, aguardando alguém que pregue a palavra, para que ele seja saciado. Amados, o que esse texto nos ensina é que não basta seguir o trajeto pregando, é preciso voltar e testemunhar a igreja que ficou, tudo aquilo que foi operado por Deus através da vida do missionário. Não só através da vida, mas na vida das pessoas com quem eles tiveram contato. Contando também os livramentos, contando os milagres, as maravilhas, as curas, as conversões. Isso também tem um efeito na igreja que ficou, pois a igreja que ficou, ou a parte da igreja que ficou, ela serviu de retaguarda de oração. A igreja que não é enviada, a parte da igreja que não é enviada, ela permanece, mas ela permanece em oração, orando pelos seus missionários, pedindo a Deus que os livre, que os abençoe, que abra portas, que opere milagres, maravilhas, mas que a palavra de Deus encontre corações sedentos. E ela também deve compartilhar desses frutos, ou seja, de tudo o que o missionário viu, de tudo que o missionário viveu, de tudo que o Senhor operou nessa viagem missionária, para que ela se alegre, para que ela seja fortalecida, revigorada. Amados, o que nós vemos nesse texto de Paulo e Barnabé são pessoas que geraram filhos na fé, mas não só geraram, zelaram por eles, cuidaram deles, promoveram em cada lugar por onde passaram e fundaram a igreja o cuidado e o zelo, para que, tendo liderança, ou seja, levantando algumas lideranças, uma liderança para cada igreja, para que essa igreja cresça no lugar e a palavra de Deus seja proclamada com intrepidez e graça e continue sendo proclamada. Vimos também nesse texto 2 homens preocupados em fortalecer os novos convertidos. Precisamos tomar cuidado com os novos convertidos. Eles são bebês na fé. Estão começando a caminhada. Eles precisam ter pessoas que os fortaleça, que os exorte a permanecer na fé. É um início difícil, não é fácil. Mas certamente, se as pessoas mais maduras
tiverem o zelo e o cuidado com eles, eles darão bons frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Também é preciso ressaltar que há tribulações na caminhada do crente. Não é fácil entrar no reino de Deus. Não é por mérito. Com certeza não é por mérito. É graça, é favor imerecido. Mas uma vez que estamos dentro, precisamos ser fortalecidos na nossa caminhada, porque grandes tribulações virão, grandes lutas virão. Mas o que nós não podemos esquecer nunca é que o Deus que nos salvou, Ele prometeu permanecer conosco todos os dias da nossa vida. Ele permanece conosco todo o tempo. Ele nos fortalece, Ele nos conduz, Ele nos sustém, Ele nos mantém de pé. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus está sempre conosco. Precisamos continuar anunciando a palavra. Assim como esses homens, no retorno de volta para casa, eles, ainda que tivessem passado já pelas regiões, eles continuavam pregando a palavra. Amados, que possamos ser essa igreja missionária nos dias de hoje. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que proclama e anuncia com graça, que proclama e anuncia com intrepidez, que proclama e anuncia na certeza de que, se for da vontade de Deus, pessoas serão salvas. Fique na graça e na paz de Jesus.